carinho ao pastor Ney, nossa gratidão a esta querida igreja, pelo privilégio de podermos nesta noite compartilhar com vocês a palavra de Deus. Quero convidar a todos para abrirem comigo sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Sucedeu que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele queimada. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18 a 20. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Alvin Toffler, no seu livro Choque do Futuro, disse que o maior problema da humanidade é o problema da família. De todas as crises que assolam a vida humana, talvez nenhuma seja tão gigantesca quanto a crise que assola a família. Nós estamos vivendo um tempo em que em alguns países o índice de divórcio já passa de 50%. Nós estamos vivendo uma época em que as próprias autoridades constituídas estão confusas acerca do que é casamento. Nós estamos vivendo uma época em que a família está sendo torpedeada com arsenal pesado. E há uma espécie de conspiração, de orquestração contra a família. E não temos dúvidas disso. A família é o nosso maior patrimônio. A família merece o nosso melhor e maior investimento. Nenhum sucesso nosso compensa o fracasso do nosso casamento e da nossa família. Eu gostaria de chamar você a atenção para olharmos esse texto. E esse texto que acabamos de ler nos mostra que a família está
debaixo de um ataque cruel, avassalador. E esse texto que reflete o ataque dos amalequitas à cidade de Ziclag, cidade refúgio de Davi e de seus homens, é um retrato da batalha espiritual em que a família se encontra. Eu queria perceber aqui nesse texto que há 5 áreas vitais que o inimigo tenta atacar na igreja, na família. E qualquer destas 5 áreas atingidas nos desestabiliza. Que áreas são essas? Primeiro, a vida financeira. Segundo, a saúde. Terceiro, o casamento. Quarto, os filhos. Quinto, as amizades. Essas 5 áreas foram atingidas na vida de Davi. Os amalequitas vieram e roubaram os bens que estavam na cidade de Ziclag. Saquearam a cidade, queimaram a cidade. Segundo lugar, a saúde foi atingida, porque o verso 6 diz que Davi fica muito angustiado, e a angústia é a porta de entrada de muitas doenças. Terceiro, o casamento de Davi é atingido, porque diz o texto que os amalequitas vieram e levaram cativos as mulheres, de todos os homens, inclusive as de Davi. Quarto, o inimigo atingiu os filhos, porque os amalequitas levaram cativos os filhos e as filhas. E quinto, as amizades, porque diz a Bíblia que os 600 homens de Davi, gente que luta com ele, que sofre por ele, que está disposto a dar a vida por ele, agora esses homens se voltam contra Davi para apedrejá-lo. Os relacionamentos são quebrados. Se você perceber, foram exatamente essas 5 áreas que o diabo atacou na vida de Jó. Ele era rico, perdeu seus bens. Ele tinha saúde e ficou doente. Sua mulher se revolta contra Deus e diz para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele sepulta todos os seus filhos num único dia. E seus amigos vêm de longe para consolá-lo e tornam-se consoladores molestos, verdadeiros flageladores da alma. Eu queria que você agora, com sua Bíblia aberta no texto, olhasse comigo como é que é este ataque implacável do inimigo sobre a família. Em primeiro lugar, queridos, vejam o verso 1 comigo. Sucedeu, pois, que chegando a Davi e os seus homens ao 3º dia Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag. Esta palavra ímpeto mostra que o inimigo vem para atacar a família de forma implacável, impiedosa, cruel, avassaladora. Há muitas famílias hoje atingidas por esse inimigo. Nós estamos num campo de batalha. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades. E este inimigo não dorme. E esse inimigo não tira férias. Esse inimigo está 24 horas por dia no ar, rodeando a terra, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para atacar. E a Bíblia diz que ele é ladrão, que ele é assassino, que ele é maligno, que ele é tentador, que ele é destruidor, que ele veio para roubar, para matar e para destruir. E há muitas famílias hoje sendo destruídas, arruinadas pelo ataque impiedoso e implacável desse inimigo. Há alguns anos eu estava pregando numa casa em Vitória, no Espírito Santo, e enquanto eu pregava, uma mulher chorava convulsivamente. Quando eu terminei de pregar, eu fui conversar com aquela mulher e perguntei: o que está acontecendo com a senhora? E ela respondeu-me: pastor, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, morávamos num bom apartamento, tínhamos um bom salário, mas não tínhamos paz na nossa casa. Ela disse que um dia acordou assustada com o grito dos filhos, e quando ela se levanta, o seu marido não estava do seu lado,
Ela correu para o quarto, a porta trancada, ela bateu, a porta não se abriu, e ela arrombou a porta. E se deparou com um quadro horrível. Seu próprio marido apunhalava os filhos. E quando ela entra no quarto, o marido enterra o punhal sobre o seu próprio peito e cai ensanguentado e sem vida sobre os corpos mortos de seus filhos. Aquela mulher me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu minha vida. Quantas pessoas assim hoje estão sendo atingidas de forma implacável por este inimigo cruel? Mas olha comigo, verso 1 ainda, porque diz o texto que os amalequitas não apenas deram com ímpeto, mas feriram e queimaram a cidade. É claro que não feriram estruturas, muralhas, casas, monumentos, mas feriram pessoas. E se nós olharmos, há muitas pessoas feridas hoje na família, há muitos maridos feridos, há muitas mulheres feridas, há muitos filhos feridos, há muitos pais feridos, há muita gente esmagada emocionalmente, há muita gente curtindo dores avassaladoras dentro da família, pais que não conversam com os filhos, filhos que não respeitam os pais, maridos que são infiéis à sua esposa, esposas que são infiéis a seu marido, gente que não tem mais harmonia dentro de casa, a guerra que se estabeleceu nos relacionamentos, pais que precisam conversar com seus filhos pelo telefone celular dentro de casa, porque embora eles consigam entabular uma conversa de 2 horas, uma conversa virtual, não conseguem assentar-se ao redor da mesa para um bate-papo de 5 minutos. Há muitas pessoas feridas dentro da família. Há muitas pessoas amassadas emocionalmente dentro das famílias. Há pouco tempo eu pregava num congresso de médicos na cidade de Patrocínio, e depois de dar uma palestra, uma enfermeira muito sorridente veio perguntar-me: você está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: é claro que eu estou vendo. E ela me respondeu: esse sorriso é uma mentira, é uma máscara, é uma farsa. Por trás desse sorriso eu carrego um coração doente, uma alma ferida, uma vida atormentada. Quantas pessoas assim estão sorrindo, estão cantando, estão junto da multidão, às vezes até hilárias, mas dentro de casa, machucados, feridos, angustiados, deprimidos, porque a família está se desintegrando. Certa feita, um diácono da igreja me procurou e disse: pastor, eu preciso que o senhor visite a minha mãe. Eu não conhecia sua mãe. Era uma mulher de quase 80 anos. E aquele diácono me disse: pastor, a minha mãe nunca foi uma mulher feliz. Há uma tristeza crônica nela. Já levamos para todo tipo de médico, de psicólogo, de psiquiatra, já se fez todo tipo de exame, já se tomou todo tipo de remédio, nada resolve a tristeza crônica da minha mãe. O senhor podia orar por ela. Eu fui àquela casa. Quando eu cheguei lá, vi uma senhora, semblante abatido, uma aura de tristeza no seu rosto. Quando eu me aproximei dela, comecei a conversar, daqui a pouquinho ela disse: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei sozinho com ela, ela olhou nos meus olhos, as lágrimas rolavam pela sua face, e ela me disse: pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei: o que aconteceu com a senhora? Ela me disse: eu traí meu noivo. Eu me casei com ele, eu já sou viúva há tantos anos. Eu nunca contei isso para ninguém. Mas eu preciso dizer para o senhor que esse pecado está vivo na minha memória esses 60 anos. Há 60 anos eu sofro o chicote da culpa, o tormento da angústia. Eu não tenho paz, eu vivo numa masmorra, numa prisão. E eu chorei com aquela mulher, por perceber como o diabo havia mantido aquela mulher 60 anos na escravidão, no cativeiro. E eu falei da graça de Deus para ela, eu falei do perdão de Jesus para ela,
Eu falei do sangue de Cristo que podia limpá-la de todo o pecado, e naquele dia aquela mulher se rendeu ao Senhor Jesus. Eu pude acompanhá-la, pude pastoreá-la, pude conviver com ela mais 5 anos, uma mulher feliz, alegre, perdoada, restaurada, curada pelo Senhor. Há muitas pessoas assim hoje, precisando de cura, precisando de restauração, precisando de perdão, precisando se perdoar. Gente que carrega traumas da infância, gente que foi abusada na infância e nunca se libertou dessas feridas emocionais. Há pouco mais de um mês eu estava pregando em São Paulo, na igreja da Lapa, e quando eu terminei de pregar, uma mulher de seus 60 e poucos anos se aproximou de mim. Ela disse: pastor Hernandes, eu odiei a minha mãe 50 anos. E ela levantou a manga da blusa e me mostrou o seu braço com a grande cicatriz. Ela disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. E eu odiei a minha mãe 50 anos. E eu sepultei a minha mãe e não consegui perdoá-la. Naquela noite eu tinha pregado sobre perdão. E aquela mulher então disse: pastor, depois de 50 anos, Deus hoje está curando a minha alma ferida. Está libertando-me desta prisão da mágoa e do ódio. Há muitas famílias que precisam desta libertação, da cura do perdão, da cura da restauração de relacionamentos quebrados. Mas olhem comigo, por favor, o verso 3, 2 e 3. Que quando o inimigo vem para atingir a família, quando ele vem para atacar, o principal alvo do inimigo, irmãos, é desestabilizar a família. Você não tem uma igreja forte se as famílias não são fortes. Você não tem uma sociedade estruturada se as famílias estão desintegradas. Por isso, quando as nossas autoridades não levam a sério os preceitos absolutos que devem reger a família, estão conspirando contra a própria nação que governam. Porque a família é o alicerce da sociedade, é o alicerce da própria estrutura da própria igreja. E diz o texto aqui que os inimigos deram com ímpeto e levaram cativos, mulheres, filhos e filhas. Eu fico imaginando como é que um marido pode estar bem se percebe que a sua mulher está nas mãos do inimigo. Como é que uma mulher pode estar bem se sabe que o seu marido está nas mãos do inimigo? Como é que um pai e uma mãe pode estar em paz se sabe que seus filhos estão nas mãos do inimigo? Há muita sutileza hoje para prender cônjuges e filhos. Eu recebo continuamente e-mails de mulheres reclamando de seus maridos viciados em pornografia. Hoje, em torno de 25% dos homens brasileiros têm uma espécie de dependência de pornografia. Com o advento da internet, com o advento das mídias sociais, isso cresceu exponencialmente. E muitas famílias prisioneiras da impureza, prisioneiras da infidelidade. Hoje, o índice de infidelidade já chega a 70% em relação aos homens e 60% em relação às mulheres. Isso é um colapso. Não há possibilidade de estarmos bem, de forma saudável, enquanto o marido estiver prisioneiro, a mulher estiver prisioneira, os filhos estiverem prisioneiros. Teve um dia que eu fui procurado por um irmão da igreja, líder no ministério de música. E esse irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou deixando a minha mulher e as minhas 2 filhas. Eu fiquei perplexo com a sua fala, tentei demovê-lo do seu intento, mas nada adiantou. Esse moço abandonou o seu casamento, abandonou suas filhas, e imediatamente começa a se envolver com a mulher que lidava com feitiçaria, que ia para o cemitério fazer despacho aos demônios. Para minha surpresa, ele não apenas se ligou a essa mulher emocionalmente, mas começou também a andar nessas mesmas práticas de feitiçaria.
Eu ia à sua casa para visitá-lo e via despachos na sua sala para os demônios. E eu exortava, e eu o corrigia, e eu orava por ele. Aquele homem estava cego espiritualmente. Aí um dia eu contei para ele uma história. Contei para ele uma experiência que eu tive na África do Sul, a tribo dos Zulus. Naquela tribo, quando um rapaz começa a namorar uma moça, ele dá para ela um lenço branco. Se o namoro terminar, ela tem que devolver o lenço branco para o rapaz. Nós estávamos lá, e um ex-namorado abusou de uma moça. A família levou o caso às autoridades, e a primeira pergunta que foi feita foi esta: a moça devolveu o lenço branco para ele? Ela respondeu não. As autoridades disseram: dentro da nossa cultura, nós não podemos fazer nada contra ele. Ela tinha que ter devolvido o lenço branco. Eu contei para esse rapaz sobre o lenço branco e disse: você tem que romper com essas práticas. Enquanto você não romper, o diabo vai ter você prisioneiro. Passaram-se 3 semanas, o telefone tocou no meu escritório, e ele disse: pastor, vem na minha casa, porque eu preciso devolver o lenço branco, eu preciso romper com essas coisas. E eu corri para a casa dele. Quando eu cheguei e me assentei de frente a ele, esse moço começou a tremer da cabeça aos pés. Esse moço começou a suar a ponto de ensopar a sua roupa. E eu sabia da luta espiritual que ele travava. Eu disse: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Eu falei: então você vai pegar uma caixa e botar tudo que você tem de feitiçaria dentro dessa caixa. Começou a trazer velas, correntes, patuás, roupas, aventais. Encheu aquela caixa. Eu disse: agora nós vamos levar isso para o quintal. Pegamos 1 litro de álcool e ensopamos todas aquelas coisas. Ele pegou o palito de fósforo, riscou e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo e não pegou fogo. E ele deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. Eu respondi para ele: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora eu vou riscar o palito de fósforo. Quando eu risquei aquele palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa, e esse homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. O Senhor o trouxe à consciência e deu-lhe arrependimento para a vida. E ele se humilhou e se quebrantou e voltou à sua sensatez. Mas estava prisioneiro, estava cativo. Agora preste atenção comigo no verso 16 desse texto. Diz o texto que depois que os amalequitas invadiram Ziclag, queimaram e feriram a cidade, e levaram cativos as mulheres, os filhos e as filhas, eles desceram e se espalharam sobre toda a região, comendo, bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande espojo que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. Sabe o que esse texto está dizendo? Que toda vez que o inimigo alcança uma vitória sobre a sua vida, sobre a sua família, ele festeja. Eu acho que não tem clima para festa no inferno. O inferno é lugar de choro e ranger de dentes. Mas que o inimigo celebra quando ele tem uma vitória sobre nós, isso ele celebra. A grande pergunta nesta noite é: onde a minha família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós deixamos a nossa família desguarnecida. Se você olhar o contexto, sabe por que os amalequitas invadiram Ziclag? É porque Davi não estava tomando conta da sua família. Davi estava no lugar errado, na batalha errada, acompanhando o rei filisteu para invadir Israel. Se nós não tomarmos conta da nossa casa, se nós não vigiarmos o nosso casamento, se nós não colocarmos-nos na brecha em favor dos nossos filhos, se nós não lutarmos pela nossa família, o inimigo, que é sutil e cruel, vai tentar nos atacar de forma avassaladora, e se ele alcançar vitória sobre nós, ele vai festejar no seu acampamento. Eu fico olhando a Bíblia e vendo a história de um moço que foi levantado por Deus para ser um gigante, um libertador do seu povo. A história de Sansão. Sansão era um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre.
E como nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em cadáver, e ele não podia beber bebida forte. Diz a Bíblia que esse moço um dia caminhava e viu uma moça filisteia e disse assim para o seu pai: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai tentou demovê-lo, aconselhá-lo, ele disse: não quero conversa, eu quero aquela, porque só daquela eu me agrado. Na verdade, eu nunca vi nenhum jovem, nenhuma moça ser feliz na vida conjugal desobedecendo pai e mãe. Você rapaz, você moça que está aqui hoje, escute isso. Ouça seus pais, obedeça seus pais, escute seus pais. Porque resistir à autoridade dos pais é resistir à própria autoridade que Deus delegou a eles. Diz a Escritura que quando Sansão foi à casa daquela moça, passando por meio de algumas vinhas, um leão novo sai em cima dele para atacá-lo, e ele era muito forte, pega aquele leão e o rasga como se rasga um cabrito, e jogou do outro lado da estrada. No dia do casamento ele lembrou da cena, passou por lá para ver o que tinha acontecido com o leão, tinha um enxame de abelhas na caveira do leão morto, ele que era nazireu não podia tocar em cadáver, toca naquele cadáver, e pega da caveira do leão morto um favo de mel e começa a chupar, quebra o primeiro voto de consagração ali, procurou doçura naquilo que estava podre, procurou prazer na desobediência. Diz a Bíblia que ele vai para a festa, e ele dá uma festa de arromba, e o detalhe era este, uma festa como costumavam fazer os moços da época. O que significava uma festa de acordo com o costume dos moços da época? Uma festa também regada a bebida, e ele era um nazireu. Ele não teve peito para dizer: eu sou diferente, eu sou consagrado a Deus, eu não faço o que todo mundo acha que é normal fazer. Uma nota de rodapé aqui, irmãos, eu não sei se aqui em Recife, pastor Ney, vocês lidam com esse problema, mas eu quero dizer para os irmãos, que todos os alarmes da minha alma estão disparados, com uma séria preocupação com a igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira caminha a largos passos para uma secularização. E um dos sinais pequenos dessa secularização são as nossas festas de casamento. Eu tenho ficado muito triste com as festas de casamento das nossas igrejas evangélicas. Acabamos de fazer uma festa bonita na igreja, um culto de adoração a Deus, e vamos para um cerimonial, e aquele cerimonial se transforma numa boate de luxo, onde as músicas não têm nada a ver mais com aquilo que glorifica a Deus, onde as luzes multicoloridas se acendem, e a pista de dança é aberta, e todo tipo de bebida alcoólica é servida, e os nossos crentes estão voltando para casa trôpegos, bêbados. Olhem para o retrovisor, e vejam as igrejas que fizeram isso, na Europa, na América do Norte, e que resultado isso teve. Ou nós colocamos o pé no freio, ou nós quebramos o nosso voto de consagração ao Senhor, como Sansão. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e agora diz a Bíblia que esse mesmo homem que fora cheio do Espírito Santo, desce para Gaza e se deita com a prostituta, e ele carrega os portões de Gaza nas costas, e o pecado de Gaza no coração, e ele sai dali, deita no colo de Dalila, e vai brincando com o seu compromisso com Deus, até o ponto de abrir o coração para Dalila, e os filisteus cortam-lhe o cabelo, quebra o seu último voto de consagração, o Espírito de Deus se retira dele, e ela diz para ele: os filisteus vêm contra ti, Sansão, e ele pensa: desta vez ainda eu me livrarei, mas livrou-se nada, era um homem fraco, impotente, nas mãos do inimigo, vazaram-lhe os olhos. Sansão significa luz, sol, ficou na escuridão. Ele era um libertador, ficou cativo.
Ele que devia produzir festa no arraial de Deus, é levado para um templo de Dagon, para um templo pagão, para ser motivo de chacota dos pagãos. Porque um servo de Deus não levou Deus a sério e zombou do pecado. Foi motivo de festa no arraial do inimigo e não no acampamento de Deus. Mas veja comigo esse texto, queridos, porque a ideia é essa: não desista da sua família. Talvez você que está aqui hoje já viu algumas coisas tristes acontecer na sua casa, na sua família, na sua parentela. Talvez você está aqui, mas seu marido não está. Talvez você está aqui, mas a sua esposa não está. Talvez você está aqui, mas seus filhos estão longe de Deus. Talvez você está aqui, mas membros da sua parentela estão ainda mergulhados nas densas trevas da ignorância ou da cegueira espiritual. O que fazer? Desistir? Aceitar passivamente a decretação da derrota? Vamos ver o que Davi fez. Em primeiro lugar, queridos, olhe comigo o verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Primeira coisa que Davi fez para restaurar sua família foi ter coragem de chorar. E chorar em público. Ele não chorou dentro de um quarto. Ele não chorou escondido. Ele não chorou secretamente. Ele chorou em público, para todo mundo ver. Porque quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora está dizendo que não pode aceitar passivamente a decretação da derrota na sua vida. Eu pergunto a você nesta noite: qual foi a última vez que você chorou pelo seu casamento? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pais? Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Às vezes choramos diante dos melodramas da vida, mas não choramos diante dos reais dramas da existência. Davi chorou. E os homens e as mulheres de Deus também choraram no passado. Eu não sei quantos de vocês conhecem o ministério do pastor Batista Tim Simbala. Pastor Tim Simbala tem um ministério belíssimo no Brooklyn. O ministério de música da sua esposa é conhecido em toda a América. Uma igreja de mais de 10 mil membros hoje. E o pastor Tim Simbala chegou da igreja e a sua filha primogênita, adolescente, disse para ele: papai, eu não quero saber mais do seu Deus. Eu não quero saber mais da sua igreja. Eu não quero saber mais da sua fé. Eu quero curtir a vida, eu quero ir para o mundo. Pastor Tim Simbala pediu, insistiu, clamou, chorou, mas nada adiantou. Aquela menina botou a mochila nas costas e saiu portão afora. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério. Disse: meu Deus, eu não tenho estrutura emocional para enfrentar essa situação. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida: pastor Tim Simbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Mas eu pergunto: que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? Ele narra num de seus livros que certa feita ele estava na igreja numa vigília de oração. De repente levantou-se uma mulher na igreja e disse: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele disse que naquela vigília de oração, os crentes deram as mãos. E ele disse que a partir daquele momento, aquele templo transformou-se numa sala de parto, de dores, de gemidos, de soluços. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele disse para sua mulher: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, bem cedinho, a campainha tocou, a mãe foi à porta para atender, era sua filha em lágrimas, e ela entrou correndo, entrou no quarto onde estava o seu pai, abraçou as pernas do seu pai e disse: papai, por favor me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada, por favor me conte. Eu estava em casa, fui acordada, tomada de convicção de pecado, escamas caíram dos meus olhos, eu compreendi que eu estava fazendo uma loucura. Eu quero dizer para o senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para a igreja, eu estou de volta para a minha família. Deus libertou a minha vida. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, não desista de seus filhos. Você não gerou filho para a morte, você não gerou filho para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus, seus filhos são promessa de Deus. Nunca desista deles, em nome de Jesus. Segundo lugar, queridos,
Veja comigo o verso 6. Davi muito se angustiou. Tem uma angústia que é necessária. Necessária. Eu fico olhando a história de Eli, o sacerdote. Como Deus mandou avisos para Eli, que ia julgar a sua casa. O povo comentava. Um profeta anônimo foi levantado para alertar o sacerdote. Depois Deus mandou o próprio Samuel para dizer: agora chegou o fim. Quando Samuel dá o recado para Eli de que seus filhos seriam mortos, ele diz: é o Senhor. Que ele faça conforme lhe aprouver. Ah, meu Deus, eu esperava outra atitude de Eli. Eu esperava que Eli naquele momento caísse em prantos diante de Deus. Diz: meu Deus, me dá mais uma chance, Senhor. Me dá mais uma oportunidade. Me dá um tempo, meu Deus, para tratar com os meus filhos, para disciplinar os meus filhos, para corrigir os meus filhos. Meu Deus, poupa a minha casa. Mas Eli aceitou passivamente a decretação da derrota na sua casa. Não foi assim com Davi. Ele se angustiou. Ele se angustiou. E eu quero, em nome de Jesus, encorajar você a não aceitar passivamente a derrota da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Mas notem vocês que ele não apenas se angustia. O versículo 6 termina dizendo o seguinte: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu acho isso maravilhoso, porque a reação de Davi não é provocada pela circunstância. Seus homens querem matá-lo, seus inimigos haviam saqueado a sua casa, a sua família, ele estava sozinho, fragilizado. Mas ele não se reanima por causa disso, porque ele é forte, porque tem muita gente, porque o inimigo é fraco, ou porque tem uma estratégia. Ele se reanima no Senhor seu Deus. Quando a situação parece perdida, quando a situação parece arruinada, quando você não vê mais janela de escape, olhe para cima, olhe para Deus, e o Senhor Deus vai reanimar também o seu coração. Uma das histórias mais comoventes que eu já li foi a história de Sara, no Rio de Janeiro. Sara era a filha única de um homem muito rico, dono de uma das maiores bibliotecas particulares do Brasil. Este homem era um ateu, ele não acreditava em Deus. E mesmo sendo rico e culto, esse homem deu um tiro na cabeça e ceifa a sua vida, deixando a sua filha Sara, com 9 anos de idade, sedenta de conhecimento, do conhecimento de Deus. Aquela menina imaginou o seguinte: eu preciso de Deus. E ela pensava: no dia que eu encontrar alguém que me batize, eu vou encontrar Deus. E ela correu várias igrejas, até que encontrou um padre que resolveu batizá-la. E foi uma frustração imensa, porque ela não encontrou Deus no batismo. Ela saiu dali, foi para os Testemunhos de Jeová, entrou no Salão do Reino e não encontrou Deus lá. Ela saiu dali e foi para o kardecismo, estudou reencarnação e as doutrinas espíritas e não encontrou Deus. Saiu dali e foi para o candomblé, fez pacto com os orixás e não encontrou Deus. Com 14 anos de idade, a Sara pensou: a única saída para a minha vida é dar um tiro na cabeça com meu pai e ceifar a minha vida. Foi nesse momento que uma coleguinha de igreja, coleguinha de escola onde ela estudava, que era crente, resolveu convidar a Sara para um trabalho na igreja. Era um trabalho evangelístico na igreja, sexta, sábado e domingo. E ela foi. Quando ela vai na sexta-feira, ela achou o culto maçante, cansativo, enfadonho. Ela pensou: se esse negócio de ser crente é isso aí, eu estou fora. Mas ela pensou da seguinte maneira: vou voltar no sábado, quem sabe melhora. Quando ela voltou no sábado, foi pior ainda, mais enfadonho, mais cansativo ainda. Aí a lógica dela mudou: vou voltar no domingo, porque pelo menos a minha colega larga do meu pé. Ela voltou no domingo. Enquanto o coral cantava uma música, o Espírito de Deus tocou o coração da Sara, e ela se rendeu ao Senhor Jesus. Deus transformou a vida dela. Mas começava ali uma grande batalha, porque sua mãe era um bandista.
e resolveu persegui-la. Queimava suas Bíblias, rasgava seus livros evangélicos. Com 18 anos, a sua mãe a expulsou de casa. E ela começou a pedir a Deus um marido crente. E Deus lhe deu um marido crente, um missionário. E eles começaram um ministério, a igreja crescendo. Tiveram 2 lindos filhos, um lar feliz. Até que um dia, o marido da Sara chegou para ela e disse: Sara, eu estou indo embora de casa. Estou deixando você, deixando os nossos filhos, deixando a igreja. Vou curtir essa paixão. Não adiantou Sara falar, insistir, nada adiantou, esse homem foi embora. Vieram os amigos de Jó, dizendo para Sara o seguinte: Sara, você é uma mulher jovem, bonita, inteligente, refaz sua vida, arranja outro homem, recomeça a sua vida. Mas ela dizia: eu não tenho dúvida de que Deus me deu esse marido. Como é que eu posso desistir dele? Por mais que ela chorasse, as coisas não se resolviam. Era um sábado à noite, a última audiência para o divórcio seria na quarta-feira seguinte, e Sara chorava em casa. Quando de repente deu um estalo na cabeça dela, ela pensou assim: e se foi uma artimanha do diabo para tirar meu marido de mim, e eu nunca entendi esse nível de batalha espiritual? Naquele momento ela tomou atitude, e ela fez uma declaração que ela nunca tinha feito até então. Diz: meu Deus, eu quero declarar na tua presença que eu sou de Jesus, que o meu marido é de Jesus, que os meus filhos são de Jesus. E se há uma orquestração do inferno para desestabilizar o meu casamento e destruir a minha família, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor desfaça essa trama. Tendo feito isso, ela foi dormir e dormiu. No domingo bem cedo, ela acordou para ir para a igreja, preparar as crianças para a escola dominical. Uma carta debaixo da porta. Apressadamente ela vai, pega a carta, lê, é do seu marido. E a carta dizia assim: Sara, ontem à noite aconteceu algo muito estranho comigo. Eu estava em casa e parecia que alguma coisa tirou escamas dos meus olhos. E eu percebi que eu estava embrutecido, louco, doido. Eu estou muito envergonhado e muito arrependido. Por favor, Sara, me perdoe, me aceite de volta. Eu quero recomeçar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família. Eu quero restaurar meu ministério. Me perdoe, me aceite de volta. E naquele domingo de manhã, aquela família estava sendo restaurada por Deus. Meu amado irmão, não desista. Não desista da sua família. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Diz o texto que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, não para agir com bravatas, não para brigar, não para medir força, mas ele reagiu e se reanimou no Senhor seu Deus, para cair de joelhos e para buscar a Deus em oração. Eu quero dizer para você que a vitória na família não se alcança com brigas, com ameaças, com gritarias, com silêncio gelado, com acusações pesadas. Você ganha essa batalha é de joelhos, você ganha essa batalha é na oração. Diz a Bíblia que a oração de Davi é muito simples, composta apenas de 2 perguntas: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Sabe o que Davi está perguntando para Deus? Deus, eu levei de goleada do inimigo, e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? E Deus responde para Davi: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O Deus que estamos adorando nesta noite é o Deus da restituição. É o Deus que pode trazer de volta a paz para o seu casamento, a harmonia para o seu lar, o diálogo para a sua família, o amor que está talvez bruxuleando na sua experiência. Agora preste atenção numa coisa: o que Deus promete para você é vitória, e não ausência de luta. O que Deus promete para você é chegada certa e não caminhada fácil. Porque diz a Bíblia que quando Davi vai lutar, dos 600 homens, 200 ficam para trás de cansados que estavam. A luta é renhida. Mas quem tem a promessa da vitória, não desiste em nome de Jesus. Diz o texto que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta: os rebanhos,
o gado, os filhos, as filhas, as mulheres, as coisas pequenas, as coisas grandes, tudo Davi tornou a trazer. Em nome de Jesus, não deixe nada na mão do inimigo, nada. Talvez você que está aqui hoje se lembre que você já foi mais crente do que é hoje. Talvez você já orou mais do que está orando hoje. Talvez você já leu mais a Bíblia que está lendo hoje. Talvez você já distribuiu mais folhetos, carregando no bolso para entregar para um amigo do que está fazendo hoje. Talvez você já frequentou mais as vigílias de oração da sua igreja do que está frequentando hoje. Talvez você já foi mais comprometido em falar do amor de Cristo para as pessoas do que está fazendo hoje. Talvez você já amou mais sua mulher do que está amando hoje. Talvez você já respeitou mais seu marido do que está respeitando hoje. Talvez você já amou mais seus filhos e já obedeceu mais seus pais do que está fazendo hoje. Mas em nome de Jesus, tome de volta aquilo que o inimigo louvou da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero terminar remetendo vocês a uma experiência do livro de Êxodo. Para mim, o maior livro de batalha espiritual da Bíblia é o livro do Êxodo. Faraó representa o inimigo, Egito representa o mundo, a escravidão do Egito representa o pecado. E a libertação do Egito representa a nossa redenção em Cristo Jesus. Quando Israel estava para ser arrancado do Egito, Faraó fez 4 propostas para Moisés para reter o povo na escravidão. Primeira proposta, está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 25. Adore a Deus no Egito mesmo. Para que vocês têm que ir embora? Sirvam a Deus no Egito. Sabe o que significa isso? Você quer ser crente? Você quer ir para a igreja? Não tem problema não. Você não precisa mudar de vida. Se o rapaz tinha relação sexual com a namorada antes do casamento, continua tendo. Se o homem ficava lá de madrugada na internet, navegando nas águas turvas, continue navegando. Você vai para a igreja, sua vida não mudou. Essa proposta é do diabo, não é de Deus. Moisés disse, nós vamos embora. O Egito não é nosso lugar. Aqui nós não vamos levantar altar. Aí o faraó partiu para a segunda proposta. Capítulo 8, versículo 28. Tá bom, vamos embora do Egito, mas fique perto. Vão ser nossos vizinhos. Quando vocês sentirem saudades do Egito, faça um turismozinho por aqui. Sabe qual é a proposta? Vá para a igreja. Mas curta o melhor da igreja e curta o melhor do mundo. Não seja tão crente assim não, tão dedicado não, você pode levar uma vida meio a meio. Faraó respondeu não, Moisés respondeu não, nós vamos embora, vamos romper. Não dá para amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo, não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo, nós vamos embora. Aí o faraó partiu para a terceira proposta, capítulo 10, versículos 10 e 11 de Êxodo. Tá bom, vocês querem ir embora? Podem ir, mas os filhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus, os filhos de vocês servem o Egito. Vão dividir a família. Tem muito crente pensando isso hoje, sabia? Que lugar de jovem curtir a vida é no mundo. Eu fui pregar certa feita, pastor Ney, uma das grandes igrejas nossas, presbiterianas, a convite. Era um trabalho da juventude, igreja lotada. O tema era santidade. Quando eu terminei de pregar, um grupo de moços me pegou, me levou para o gabinete. E o moço botou um dedo no meu nariz e disse, o senhor é um homem retrógrado. O senhor é um homem ultrapassado. Não dá para ouvir um homem como o senhor mais. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual o problema de ir para a boate no sábado, curtir a vida, tomar o nosso chopp no bar da esquina? Afinal de contas, a juventude é uma só e ela passa. Se a gente não curtir a vida agora, vai curtir quando? Domingo nós estamos na igreja. Qual o problema? Eu disse para aqueles moços 2 coisinhas antes de ir embora. Eu disse, filhos, eu só tenho 2 coisas para lhes dizer antes de me despedir de vocês. Primeiro, 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse, se você for para a boate, para a glória de Deus, pode ir.
Se você for para encher a cara, para a glória de Deus, encha a cara, mas tem que ser para a glória de Deus. Se você estiver naquele namoro sem vergonha, dizer, Senhor, eu estou fazendo esse namoro sem vergonha aqui, mas é para a tua glória, aí tudo bem, você pode ir em frente. Segunda coisa que eu tenho que lhes dizer, Colossenses 3,17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Então, quando você for para a boate, pode ir. Aí você vai dizer o seguinte, Senhor Jesus, eu estou aqui em teu nome, e glória ao teu nome, Deus, porque eu estou aqui. Quando você estiver enchendo a cara, faça isso, Senhor, eu estou aqui em teu nome, e glória ao teu nome, porque eu estou enchendo a cara aqui. E até logo, e fui embora. O que eu jamais podia esperar é que vários anos depois eu retornasse àquela igreja, a convite outra vez. E quando eu chego, uma mulher me faz a pior pergunta que se faz para um pastor: o senhor se lembra de mim? Essa pergunta é cruel. E eu olhei para aquela irmã e olhei, tornei a olhar outra vez, e disse, a senhora me perdoa, mas eu não me lembro. Ela me disse, eu sou o pai daquele rapaz que botou o dedo no seu nariz. Pai, não, eu sou a mãe daquele rapaz que botou o dedo no seu nariz. E eu perguntei, e o seu filho? Ela me disse, pastor, pela graça de Deus, meu filho precisava ouvir aquele confronto. Meu filho se arrependeu, meu filho mudou de vida, meu filho é um servo do Deus vivo, meu filho é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, lugar de moço curtir a vida é no altar de Deus. É no altar de Deus que tem plenitude e alegria, é na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Aí o faraó partiu para a última proposta, capítulo 11, capítulo 10, versículos 24 e 26. Então Moisés, pode ir embora todo mundo, os rebanhos de vocês ficam, vocês servem a Deus e o dinheiro de vocês serve ao Egito. A resposta de Moisés é magnífica. Sabe o que Moisés respondeu para o faraó? Faraó, nenhuma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha. Até hoje eu não entendi muito bem para que serve uma unha. Deve servir para alguma coisa. Sabe o que Moisés está dizendo? Tudo que nós somos e tudo que nós temos veio de Deus, é de Deus, está a serviço de Deus. Não deixe nada daquilo que Deus lhe deu nas mãos do inimigo. Não desista da sua família. Em nome de Jesus. Curva sua fronte e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, aplica a tua palavra ao nosso coração nesta noite. E dá-nos a graça de perseverarmos, lutando pela nossa família. Chorando por ela, orando por ela, lutando por ela, mas jamais abrindo mão dela. Sustenta a tua igreja, Senhor. Dá vitória à tua igreja. Dá vitória às famílias aqui reunidas. Que a tua glória se manifeste na nossa casa. Que os teus anjos acampem ao redor da nossa casa. Que a nossa casa esteja debaixo do sangue do Cordeiro. Que a nossa família esteja dentro da arca da salvação. E que a tua bênção repouse dentro do nosso lar, para que vivamos uma vida plena e abundante, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.